Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno para mais um vídeo. Em primeiro lugar, queria dizer aqui várias coisas neste vídeo. Primeiro, as tradicionais, que é compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscreverem no canal, também é muito importante. Nós damos uma parada nos vídeos porque eu não tenho tido computador e gosto de deixar nos meus vídeos tudo editar direitinho para todos, e peço desculpa aos meus inscritos por não ter feito vídeos ao longo deste mês, mas as minhas condições têm sido mínimas. Por isso, a minha justificação para todos aqueles que gostam de mim, gostam de me ouvir e gostam daquilo que eu digo nos vídeos e as minhas posições quanto ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Em primeiro lugar, neste vídeo vamos falar de todas as consequências políticas, financeiras, desportivas que se vive no Vasco neste momento, com a constituição de uma SAF enganosa que os sócios estão a tentar engolir e que esta diretoria tentou fazer engoli-los de uma vez só, mas não sei se vão ainda ter muita sorte com aquilo que está a acontecer. E depois vamos fazer uma análise da equipa do Vasco para esta época desportiva, que começou com um empate comprometedor frente ao Vila Nova, um empate caseiro, 1-1, como vimos na passada sexta-feira. Primeiro assunto que eu queria dizer, e hoje o vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque não falo aos meus inscritos há algum tempo, é o seguinte: toda aquela situação do julgamento que fomos assistir e que mais uma vez deu uma decisão que não está de acordo com os interesses, né, com o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, irá prejudicar o clube gravemente e promete ser uma marca, infelizmente, muito negativa na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, esta eleição, que continua a dar que falar por aquilo que não constituiu no respeito pela vontade da maioria dos associados e pelo respeito ao estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. No meu entender, é claro, no entender do canal que segue esta linha bastante elucidativa para os sócios, fez e constituiu uma grave e singular perca para o Vasco, o Dr. Levenciano e o Projeto Somamos. A não entrada do Dr. Levenciano significa mais prejuízo para o Vasco, mais e maior prejuízo para todos os seus torcedores e sócios, e eu não poderia deixar de dizer isto no primeiro vídeo que eu faço depois de conhecermos a sentença. Depois, vamos assistindo a um folclore, a uma propaganda da diretoria incompetente e dos seus propagandistas, empregados propagandistas aqui do YouTube, que têm-se fartado de ganhar likes, de ganhar visualizações, com mentiras, falácias, de enganar os sócios e torcedores do Vasco sem vergonha na cara, sistematicamente, com promessas de dinheiro fresco, não cumpridas, aliás, como se viu, como ontem acabou as inscrições para este mercado de transferências, e não houve uma transferência para o Vasco sonante. Não houve um jogador que, na minha opinião, viesse acrescentar grande qualidade a este plantel medíocre, que continua a ser medíocre
e sem as condições para abranger a nossa gloriosa história e a nossa gigantesca história. Têm que pedir desculpa todos aqueles youtubers que levaram com Carol Pfeiffer, com contratações de luxo, Luizito Soares, etc., que levaram os dias a dizer que estávamos milionários, que contaram falácias, mentiras aos torcedores do Vasco e sócios e que agora acordam como se nada se tivesse passado depois das inscrições fecharem e não pedem desculpa nem por um minuto aos torcedores e sócios do Vasco. Isto é um insulto para a história do clube. Vai ficar como um insulto. E esses youtubers não podem ser mais credíveis aos olhos dos vascaínos. E se continuarem a ser credíveis, os vascaínos merecem o clube que têm, pois mostram que gostam de ser enganados. Aqui no canal Lusitano Vascaíno vamos dizer a verdade. Doa quem doer, custa quem custar, sem perigo de menores visualizações ou mais ou menos inscritos, porque não preciso disso para absolutamente nada. A única coisa que eu preciso é o meu clube, o Clube de Ratas Vasco da Gama, estar bem de saúde, estar bem com os títulos, estar bem com os seus sócios e torcedores, respeitar os seus sócios e torcedores e estar com uma saúde financeira boa, coisa que neste momento todos estes parâmetros que eu disse aqui não se encontram disponíveis no Vasco. Não vemos disponíveis no Vasco. A culpa é desta diretoria, únicos responsáveis pela decadência contínua do clube. E esta propaganda insuportável dos seus empregados de serviço, dos youtubers, quer youtubers amadores ou profissionais, quer youtubers que agora, jornalistas, se aventuraram no YouTube a fazer um péssimo serviço aos vascaínos e ao Clube de Ratas Vasco da Gama em troca de sabemos lá o quê. Aqui o canal Lusitano Vascaíno tem memória e tem resultados para apresentar aos vascaínos. Nunca enganamos os vascaínos. Nunca os iludimos. Sempre dissemos que com esta diretoria não vamos lá, não vamos crescer e sim de crescer. Vamos, quem sabe, acabar com o clube como hoje o conhecemos, com esta ideia da SAF. E espero bem estar enganado, pois se isto passar, prevejo uma vida muito difícil a partir desse momento para a instituição Clube de Ratas Vasco da Gama. Eu temo que com a passagem desta SAF venhamos a ter um sério perigo de extinção do clube, ou que o clube venha parar às divisões secundárias do futebol brasileiro, com vendas e revendas, com os sócios a não terem voz verdadeiramente do clube e a passarem a ser umas meras figuras decorativas. E os conselheiros que hoje dão conselhos e fazem pressões a valerem zero para a instituição também. Eles também são os responsáveis. Os conselheiros mostraram que esse órgão não serve o Vasco, mas serve a situação política e que não tem razão mais para existir. Esta é a verdade que o canal Lusitano Vascaíno não se vai cansar de dizer aqui. Não vai vir com as ilusões de Luizito Soares, de jogadores que vão para o aeroporto e depois nem param uma carroça de burros. Com palácios e castelos que não valem nada e que são apresentados
como grandes craques. Vergonha é aquilo que eu sinto. Vexame é aquilo que estão a criar para os vascaínos do futuro e para os vascaínos do presente. Uma vergonha sem igual na nossa história, que vamos pagar bem caro, caso os vascaínos não abram os olhos e não tirem esta corja de São Januário para fora. Esta é a verdade, vascaínos. A situação política é insuportável. A situação financeira é catastrófica. Fazendo dívida em cima de dívida. E a situação patrimonial está em perigo, com aluguéis de estádio a empresas que nada têm a ver com o Vasco e outras negociatas sem os vascaínos saberem e nas costas dos vascaínos. Estejam atentos e parem de ser ignorantes. Parem de ser a chacota nacional. O Vasco é hoje uma chacota nacional dos torcedores dos outros clubes, muito por culpa de muitos vascaínos que insistem em ser ignorantes, insistem em ver o seu clube pequeno. Esta é a verdade. E não se admira que o presidente Leven esteja também revoltado com algumas situações que se têm passado, que se sinta algo angustiado e algo que só tem a ver com ele, é verdade, mas que nós e eu compreendo de submaneira, porque eu também me sinto revoltado com muitos vascaínos. Por exemplo, aquele que deveria ter mais responsabilidade aqui, que é o senhor 400 mil inscritos, que sistematicamente ataca o Vasco no seu coração. É caso para dizer, quando eu o acompanhava, eu falava muito do pai dele. O pai, infelizmente, já faleceu e não o pode dar conselhos da forma como ele gera a sua vida em torno do Vasco. Mas eu vou-lhe dar um conselho. Olha para trás e pensa se o teu pai iria estar de acordo com o clube fosse vendido e tirasse o clube das mãos dele. É um conselho que eu dou a este youtuber que tem sido uma desilusão para todos nós e que tinha que ter maior responsabilidade, porque é o youtuber com mais inscritos e com mais visualizações aqui nesta plataforma e tem feito um sistemático desserviço a todos os vascaínos e à instituição. Pensa bem naquilo que andas a fazer, reflete e volta para trás nas tuas ideias e nos teus pensamentos. Pensa no teu pai, já que não pensas em mais nada, pensa naquele que te fez vascaíno ou que tu dizes que te fez vascaíno. É um conselho que te dou. E é um conselho que dou a todos os vascaínos. Pensem no clube antes de pensarem em mediocridade. Estes senhores são medíocres. Não vão passar disso. Nasceram assim e vão morrer assim. Não nasceram para isso. Não nasceram para gerir um clube da magnitude como o Clube de Regatas Vasco da Gama. Plantel para esta época. Acham que é um plantel que dá garantias de subida à Série A? Eu não acho, e mais do que achar, tenho a certeza que não dá. Não foram encontradas e criadas condições para que dentro do campo fôssemos mais fortes esta época. Que tivéssemos um treinador à altura da história do Vasco. Que fosse escolhido jogadores à altura da história do Vasco. Que fosse escolhido um diretor para o futebol, o Sr. Carlos Brasil, à altura da história e da competência que o Vasco exige. Não! Não estamos mais fortes, apesar de que muitos disseram antes da época começar, e eu até tive um debate e estive sozinho nesta opinião, que via o Vasco equivalente ao igual da época passada.
refleti e mantenho aquilo que disse. Não estamos preparados para subir à Série A caso não haja uma grande alteração, uma alteração de fundo, que era mandar esta corja para um sítio que é o Cacém, ou seja, para fora de São Januário. Por isso, aqui no canal Lusitano Vascaíno, nunca vamos iludir os vascaínos com Jesus ou qualquer outro treinador, que será uma ilusão enquanto esta corja de incompetentes estiver no Vasco e uma empresa que nada tem a ver com o futebol, que não tem provas dadas no futebol, e aliás, grandes empresas, como agora o Paris Saint-Germain, que está para ser vendido pelos senhores do Qatar, ou seja, estes senhores compram o brinquedo, usam os clubes como brinquedos e jogam fora os clubes. E os sócios a olharem, a pensar que é grandes negócios para os clubes. Uma vergonha! Uma vergonha quem pensa assim! E reflitam quem pensa assim no futuro do clube que tem 124 anos de história quase. Por isso pensem bem na hora de falar certas coisas acerca do Vasco. O canal Lusitano Vascaíno estará bem atento a toda esta situação e vai estar mais atento e mais ativo do que nunca, sempre em defesa do Clube de Regatas Vasco da Gama, dos seus torcedores e dos seus sócios. Torcedores de bem e sócios de bem que querem o bem para o clube. Por isso, força Vasco, vamos nos mantendo sempre com um espírito crítico aqui. Obrigado por me terem acompanhado. Saudações vascaínas, saudações lusitanas a todos. Vai dar Vasco, acredito que um dia irá dar Vasco para o bem do Vasco. Obrigado a todos.